Capítulo 8. A criança interna, o medo e os traumas que moldeiam o consumo. Por trás de muitas decisões de compra que parecem simples, escolher uma marca, evitar uma situação, pagar mais caro por segurança, existe algo muito mais profundo do que preferência racional. Existe medo, existe trauma, existe uma criança interna tentando se proteger. A criança que um dia foi humilhada, foi ignorada, foi comparada, foi culpada por tudo, cresce com um sistema interno de defesa sempre em alerta. Freud mostrou que nossas experiências infantis, principalmente as carregadas de forte emoção, não desaparecem. Elas são recalcadas, empurradas para o inconsciente, mas continuam atuando. Assim, o adulto de hoje, na hora de consumir, muitas vezes não está apenas escolhendo um produto, ele está tentando evitar dor, escapar de situações que lembram traumas, encontrar segurança onde antes houve medo. E o marketing que entende isso deixa de falar apenas com o cliente racional e passa a falar com a criança assustada que ainda vive dentro dele. Freud, medo e memória emocional. Segundo a psicanálise, a mente da criança é extremamente sensível aos eventos que envolvem rejeição, gritos, violência, humilhação, abandono, falta de proteção. Mesmo situações que, para um adulto, parecem pequenas, podem ser traumáticas para uma criança, porque ela não tem recursos para entender o contexto. Ela personaliza tudo. A culpa é minha. Ela conclui: não estou seguro. Não sou bom o suficiente, posso ser abandonado. Essas experiências se inscrevem no inconsciente como marcas profundas. Na vida adulta, elas reaparecem como medos sem explicação lógica, reações desproporcionais, fuga, raiva, paralisação, padrões repetitivos de escolha, sempre o mesmo tipo de parceiro, de chefe, de ambiente, formas específicas de consumir e se relacionar com dinheiro, marcas e decisões. A criança interna traumatizada não quer luxo, ela quer segurança. Não quer apenas status, ela quer não reviver o medo de ser humilhada, rejeitada ou desamparada. E é aqui que o consumo se conecta com o trauma. Muitas decisões de compra são tentativas inconscientes de se proteger, se anestesiar ou se consolar. Como o medo e o trauma aparecem no consumo 1, medo de errar e de ser julgado. A criança que foi muito criticada, cobrada ou ridicularizada ao errar, cresce com pavor de tomar decisões, se expor, experimentar algo novo. No consumo, isso pode se manifestar como apego excessivo a marcas tradicionais e seguras, evitar experimentar novas empresas, mesmo que sejam melhores ou mais baratas, buscar garantias exageradas, seguros, políticas de devolução muito claras. Esse adulto não está apenas exigente, ele está tentando não sentir de novo a vergonha e o julgamento que viveu na infância. 2. Medo de ficar sem, medo da escassez. Crianças que viveram falta de comida, dinheiro, atenção, estabilidade, podem desenvolver no futuro consumo compulsivo de estoque, comprar muito para garantir, dificuldade de jogar coisas fora, apego a objetos que simbolizam segurança. No mercado, isso se traduz em forte adesão a promoções de leve mais, estoque garantido, respostas intensas a mensagens de não fique sem, últimas unidades, consumo de produtos que prometem proteção, reserva, estabilidade. 3. Medo de aproximação emocional. Traumas ligados a abandono, traição ou violência afetiva tornam a criança interna desconfiada. No consumo, isso aparece como desconfiança exagerada de marcas e pessoas, necessidade de muita prova antes de confiar, preferência por interações impessoais, apps, autoatendimento, compra online sem contato humano. Esse adulto não é frio, ele está se defendendo. O marketing visto pela lente do trauma. Empreendedores e marcas que ignoram isso
tratam medos profundos como frescura, usam gatilhos de medo de forma irresponsável, acabam reativando traumas sem oferecer acolhimento. Já quem compreende a criança interna e os traumas, cria comunicação que acalma, não que apavora, oferece segurança real, não apenas ameaças veladas. Torna-se um porto seguro no meio do excesso de estímulos e pressões. Aplicações práticas. 1. Comunicação que acolhe o medo. Em vez de só dizer, compre agora ou vai perder. Pode dizer, você não precisa decidir no impulso. Nós estamos aqui para te orientar. Isso fala com o adulto racional, mas, principalmente, com a criança interna que tem medo de errar e ser punida. 2. Transparência e previsibilidade. Pessoas com histórico de medo e traumas se sentem mais seguras quando sabem exatamente o que esperar, não são surpreendidas negativamente, recebem informações claras e honestas, negócios que explicam bem processos, deixam preços, prazos e condições transparentes, não mudam regras de última hora, estão, na prática, oferecendo algo valiosíssimo à criança interna. Eu não vou te pegar de surpresa. Aqui você não precisa estar em alerta o tempo todo. 3. Ambientes que parecem seguros. Lojas, clínicas, escritórios e até sites podem ser ameaçadores, frias, duras, impessoais ou acolhedores, claros, organizados, humanos. Pequenos gestos, um sorriso, fica tranquilo, vou te ajudar, uma cadeira confortável, um texto empático, comunicam à criança interna. Desta vez você não está sozinho. Exemplo do dia a dia. Imagine uma clínica odontológica. Muita gente tem trauma de dentista, muitas vezes ligado a experiências infantis de dor, rigidez ou falta de cuidado. Uma clínica comum foca apenas em preço e procedimento. Salas frias, silêncio tenso, comunicação técnica, distante. Uma clínica que entende a criança interna e o trauma. Pergunta sobre medos antes de começar. Explica cada passo com calma. Oferece alternativas de conforto. Música, pausa, anestesia adequada. Usa frases como: se em algum momento você se sentir desconfortável, me avise. Para o adulto parece um bom atendimento. Para guiar a criança interna traumatizada, é quase uma cura simbólica. Desta vez alguém se importa comigo. Desta vez não vou ser forçado a aguentar tudo calado. Lição estratégica do capítulo 8. Medo e traumas não são detalhes psicológicos abstratos. Eles determinam em quem o cliente confia, de onde ele foge, onde ele relaxa, quanto ele está disposto a pagar para se sentir seguro. Marcas que escutam, acolhem, não julgam, não pressionam, falam diretamente com a criança interna ferida. E quando essa criança se sente segura, o adulto compra, permanece, indica, defende, porque no fundo não é só sobre produtos, é sobre encontrar, finalmente, um lugar onde o medo não manda em tudo, um lugar onde, mesmo com traumas, a pessoa se sente vista, protegida e respeitada.